Então, rapidamente, a partir da década de 50, então, a explosão aqui da produção de pimenta do reino, né? Tanto aqui na década de 80, década de 90, aqui, que o Brasil passa a ser o primeiro produtor mundial, o primeiro exportador mundial, provando aqui que os agricultores amazônicos não são avessos a inovações tecnológicas. Desde que o produto tenha preço no mercado, eles têm uma alta capacidade de resposta. Então. E hoje, então, quando a gente se preocupa muito com as questões ambientais da Amazônia, desde que nós consigamos oferecer alternativas tecnológicas, econômicas, é muito mais fácil resolver os problemas ambientais da Amazônia. Tá? Bem, no caso do Amazonas, aí, destaca-se a figura do Tsukasa Uetsuka, né? Que esse foi o que teve a ideia de trazer os imigrantes japoneses para o estado do Amazonas. Aí, tá? O Uetsuka era um parlamentar japonês, né? Chegou a ser deputado federal, aqui vamos dizer, acho que nível assim, deputado federal, mas ele era uma pessoa que tinha uma ligação muito importante com Korekiyo Takahashi, né? Que chegou a ser primeiro-ministro japonês, que era o assessor dele, tá? Que também foi ministro da Fazenda aqui. Esse Takahashi aí foi assassinado também naquele levante que houve aqui de fevereiro de 2006, né? Porque ele era contra a guerra, né? Mas o Takahashi aqui deu todo o apoio aqui para o Uetsuka, assim, em termos de recursos para a escolha do local, das pesquisas e assim por diante. Tanto que hoje você tem essa estátua do Uetsuka lá em Parintins, aqui, né? Bem, então, a ideia do Uetsuka, que ele era um estudioso da questão da imigração, ele teve um amplo conhecimento sobre a imigração japonesa na Manchúria, da experiência dos ingleses aí no Pacífico, no Sudeste Asiático, da África, etc. Aqui. Então, ele teve a ideia de, primeiro, construir uma escola de imigração, Escola Superior de Imigração e Colonização aqui em Tóquio, né? E ele, então, formou essas 7 turmas de imigrantes aqui, né? Que eram denominadas de Kotakuseis aqui. E chegou, então, a formar aqui, nessas 7 turmas, 244 jovens aqui, tá? Depois ele recebeu pressões dos militares japoneses, que era contra essa escola, porque o objetivo dos militares era para mandar gente para a Manchúria e não mandar gente para a Amazônia, né? Aí entra um paradoxo aí muito interessante, que o Uetsuka recebeu essa pressão dos militares japoneses, e no Brasil também, os militares brasileiros não viam com bons olhos os japoneses recebendo aí 1 milhão de hectares lá no estado do Pará, 1 milhão de hectares lá no Amazonas, tá? Tanto que quando começou a guerra, todas essas concessões foram anuladas aí, tá? Bem, essa turma aqui, então, que provavelmente o meu pai deve estar aqui, ou alguma dessas fotos, porque essa foto foi conseguida no ano passado, e não tem mais jeito de saber onde que está aqui, tá? Mas ele formou nessa segunda turma, mas o Uetsuka pediu para ele ficar mais um ano aí para ajudar, então ele veio nessa terceira turma aqui, tá? Bem, o sucesso então aí começou aí as tentativas, a ideia do Uetsuka era plantar juta na várzea do Amazonas, aí, sabe? Várzea do Amazonas, porque ele via que tinha uma semelhança com a bacia do rio Ganges, né, da Índia, né? Bem, então, mas as experiências com a juta foram um fracasso aí, tá? A juta não dava certo aí, tá? Aqui destaca aqui a figura do meu avô, que foi o Ryota Oyama, que ele fez a aclimatação da juta aí, tá? Que conseguiu fazer cuidando das 2 plantas aí, então ele conseguiu aí aumentar as sementes, e isso foi transformado então numa grande riqueza econômica naquele estado. Mas quando ele morreu aqui em 72, aqui, que a revista Veja já dava a ideia que a morte dele também significava o fim da juta na Amazônia aí, né? Isso decorrente aí mais da concorrência com a sacaria sintética, com o transporte a granel, tá, né? E principalmente quando em 1967 foi implantada a Zona Franca de Manaus, houve uma grande migração de pessoas aí, saindo do campo em direção à cidade de Manaus para trabalhar no polo industrial de Manaus. Esse polo industrial, por exemplo, tem muita presença de indústria japonesa, que responde aí praticamente com 1/4 da mão de obra empregada no distrito industrial da Zona Franca de Manaus aqui, tá? Então, isso foi, então, houve o declínio da lavoura da juta aqui, né? Bem, a lavoura da juta aqui implicava aqui no desmatamento aqui dessas áreas de beira de rio, né? O pessoal plantava, né? Então, o pessoal começou a plantar juta aqui numa extensão de 2.000 quilômetros aqui, tá, né? Que plantava aqui, que é uma planta que crescia até 4 metros de altura, né? Depois de 120 dias, aí o pessoal cortava, era altamente intensiva em mão de obra, né?
tanto que do custo de produção de juta, praticamente 85% a 90% era mão de obra, e a mão de obra era muito escassa na Amazônia naquela época. Aí, tá? Mas a juta foi que iniciou o primeiro processo de agroindustrialização na Amazônia, com a instalação das primeiras fábricas de fiação e tecelagem, para fabricação de sacaria, que era muito importante para atender a indústria cafeeira e a indústria cacau. Aí, tá? Tinha que fazer aquele saco de fibra de juta, tá? Que era necessário para fazer as exportações aqui. Então, aqui só para dar uma ideia aqui, então, o pessoal tinha de fazer esses feixes aqui, carregar, botar dentro da água aqui na beira do rio, ficar aqui 3, 4 dias aqui, que chama na maceração, para que aquela casca soltasse do caule, né? E aqui, então, depois tinha de lavar aqui, fazer essa lavagem aqui, esse é um trabalho altamente fedorento, isso aqui, tá, né? E aqui, altamente intensivo de mão de obra, a pessoa não conseguia trabalhar mais do que 2 a 3 hectares por família aqui. Então, os japoneses foram os primeiros a abandonarem a juta, né? Aí, então, mas para os caboclos ribeirinhos, aí isso foi uma grande alternativa econômica para a época aqui, né? E depois colocar aqui na secagem, tá, né? Fazer esses fardos aqui, então esses fardos eram vendidos para aqueles donos de barco que passavam aí na beira do rio aqui, né? E a juta, então, faz seu apogeu aqui na década de 60 aqui, quando praticamente 60 mil famílias estavam dedicando ao plantio da juta, né? Depois, como disse, já aqui as causas que levaram, então, o gradativo declínio, né? Uma coisa interessante da juta que aconteceu foi que na Amazônia tem uma planta aí que é chamada malva, né? Que o pessoal descobriram que colocando na água, fazendo a mesma coisa com juta, poderia também tirar uma fibra também. Então, com a entrada da juta, houve também a valorização da malva, né? Quer dizer, que a malva aqui, mas também tem seu gradativo desaparecimento até, praticamente hoje nem existe juta, nem existe malva, né? Foi um ciclo que desapareceu, né? Quer dizer, que isso repete também outra cultura que foi introduzida pelos japoneses, que é o rami, que foi muito cultivado no estado do Paraná, tá? Que era utilizado para fazer roupas, né? E com a entrada do sintético, o rami aqui foi desaparecendo aqui, e também com a competição com outras alternativas econômicas, aí, então houve o desaparecimento aqui do rami, né? Bem, todas essas culturas aí tiveram também impactos ecológicos, também precisam ser colocados aqui. A lavoura da juta foi o responsável pelo desmatamento das beiras de rio, ao longo da calha do rio Amazonas. Quer dizer, você imaginar que praticamente 60 mil famílias estavam plantando juta, né? E cada um derrubava 2, 3 hectares que cultivava 2, 3 anos. Num cálculo assim aproximado, cerca de 2 milhões a 1,5 milhão de hectares foram derrubados para plantio de juta nas várzeas do rio Amazonas. Com a crise da juta, essas áreas foram ocupadas pela pecuária. Então, hoje, todas essas áreas aí estão sendo... hoje existe uma criação, uma pequena pecuária que domina ao longo dessas antigas áreas de plantio de juta aqui, né? Bem, a pimenta do reino também teve seus impactos econômicos também, sabe? Atualmente, a pimenta do reino, hoje nós temos aí no estado do Pará, mais ou menos aí uns 25 mil hectares, né? E como as pimenteiras duram entre 8 a 10 anos, cerca de 2 mil hectares, 2.500 hectares são substituídas anualmente, implicando aí desmatamento de 2.000, 2.500 hectares daí. Mas também tem a necessidade desses estacões aqui, tem que ser de madeira dura, que consiga durar entre torno de 8, 10 anos, né? Quer dizer, que você imaginar um hectare de pimental aí tem entre 1.000 pimenteiras a 1.600 pimenteiras, dependendo do espaçamento, você tem ideia de dizer, que num cálculo aproximado aí, quer dizer, que por ano deve estar derrubando aí em torno de 30 mil árvores, 20 mil árvores, madeira dura para fazer esses estacões aí, sabe? Bem, o sucesso dos japoneses aí decorreu muito também da Segunda Guerra Mundial. Uma característica interessante da imigração japonesa é que sempre soube aproveitar das adversidades aí, sabe? Foi graças à Segunda Guerra Mundial que, por exemplo, que os industriais paulistas ligados à indústria de café era contra esse plantio de juta na Amazônia. Eles não tinham nenhuma fé, nenhuma credibilidade que essa juta produzida na Amazônia tinha condições de atender à produção de sacaria de café, né? Eles achavam que era muito mais fácil trazer juta lá da Índia, né? Mas com o início da Segunda Guerra Mundial, né, que era impossível trazer juta de navio lá da Índia, né? Então aí houve toda a mobilização para fazer o plantio de juta nos estados do Pará e Amazonas.